Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje com Bruno Mariano, vamos discutir sobre providência aos olhos de São Luís Maria Grione de Montfort. Providência é uma palavra muito mais ampla, né? Algo muito maior. E São Luís de Montfort era um devoto da providência. Aqui na nossa cidade, nosso bispo emérito Dom Matias, ele é um devoto da Santa Providência. Eu preciso ser um devoto da providência. Você precisa também ser. E São Luís de Montfort, ele escreve isso com muita autoridade. São Luís de Montfort tem uma frase que era um jargão na vida dele, que era: aconteça o que acontecer, eu não vou ficar preocupado, pois eu tenho um Pai no céu que não pode me deixar. Repita comigo: aconteça o que acontecer, eu não vou ficar preocupado, porque eu tenho um Pai no céu, eu tenho uma mãe no céu, e nada, eles nunca vão me deixar. É esse entendimento, isso tipifica a personalidade de São Luís de Montfort. A sua personalidade é enebriada desse ar da providência. Então vamos fazer aqui uma breve revisão da igreja, revisão da vida de Montfort, dos seus ensinamentos, mas na verdade foi a sua vida, os aspectos práticos, e também vamos lançar mão de alguns escritos. É interessante que Jesus, desde as grandes coisas, as pequenas coisas, ele sempre vai se colocar no abandono filial ao Pai Celeste. E nos remete também a nos colocar nesse abandono. Lá no Sermão da Montanha, mais adiante, ele fala algo que é interessante para a gente rever aqui. Lá em Mateus capítulo 6, versículo do 25 ao 30. Nos diz que não sejamos ansiosos. Não vos preocupeis com o que ireis comer, não com o que ireis beber. Não vos preocupei, não com o vosso corpo, com o que tu has de vestir. Considera-te como os lírios do campo. Os lírios crescem, ficam bonitos, florescem. Afinal de contas, nem as vestes do rei Salomão eram tão belas quanto. E os pardais, e os pássaros, que se alimentam com o alimento de cada dia. É muita beleza, então não sejamos ansiosos. Não se preocupe com o que há de comer, de vestir, de beber, de fazer. O Senhor que está no céu, Ele sempre vai nos providenciar. Então, providência tem um sentido mais amplo. São Luís de Montfort também vai falar de Deus. Deus na condução, na governança ordenada desse universo, deste mundo em que vivemos. Afinal de contas, esse mundo todo foi providenciado para nós e nós providenciamos em nome de Deus para os outros. São Luís de Montfort, ele escreveu um artigo chamado Tratado da Providência. O Tratado da Providência era como se fosse um hino ou um texto, né? A gente não teve acesso a ele em mãos, apenas vi na revisão da literatura, em que ele falava aspectos práticos de como se viver a providência. Ele coloca a providência em tudo. A providência se mistura com todas as outras virtudes. Por exemplo, a providência é a caridade, a providência é a fé, a providência é a esperança, a providência é a humildade, a mansidão e a obediência. Providência é a paciência. Providência é a virgindade, a castidade. O seu hino 28, o hino 28 de São Luís de Montfort, é o Tratado da Providência. Ele coloca esses versos, esse modelo, né, da existência, da medida, da confiança. Não é só um escrito, mas eram aspectos práticos do que ele viveu. Então, Bruno Mariano, nos fala um pouco aí. O que é a providência em si? Qual a definição da providência, juntando essas duas realidades? Pois bem, então a providência é tudo aquilo que é criado por Deus, é tudo aquilo que é vontade de Deus. Todo o universo, ele foi criado por Deus em uma caminhada, em uma direção de perfeição. Deus não criou o universo já pronto, Deus não criou o universo todo formado.
mas ele criou o universo em um processo de construção e providenciou o homem para esse universo para terminar essa construção. E providenciou o universo, a terra, ao homem para quê? Para que o homem tirasse dele o seu sustento, tirasse dele o seu trabalho, tirasse dele o seu proveito, né? a sua comida, o seu alimento. Então, por Deus ser um Deus providente, ele protege e governa todas as coisas. É como algo que você tem em casa, um objeto particular que você tenha. Você guarda aquele objeto com amor, com fidelidade, como verdadeiramente um guardião e zela por ele. Da mesma maneira, Deus criou o universo e zela também por cada um de nós. Então, o primeiro ato da providência de Deus foi a criação do mundo e nos colocou para cuidar deste mundo, desta terra. O nosso Deus está nos céus e Ele faz o que lhe agrada, está lá no Salmo 115. E assim como é Cristo, Cristo abre, Cristo fecha. O que Cristo abriu, não se fecha mais. E o que Ele fechou, não se abre mais. Está lá em Apocalipse 3 e também lá no Provérbios vem dizer: muitos são os planos do Senhor, são os planos de Deus. Muitos são também os planos do coração do homem, mas sempre o propósito e a vontade de Deus é aquela que vai prevalecer em todo o mundo. Então o homem, ou melhor, Deus, ele quis a livre cooperação do homem nesta obra da providência, nesta criação, neste universo. Então, nós somos livres em acolher ou não a providência de Deus. Nós somos livres em acolher ou não a vontade de Deus. É importante essa visão mais ampla de providência. Deus providencia, mas vai se providenciando. A providência de Deus é dinâmica. Ela é dinâmica. E ela nos usa para Ele e para os outros. Você não tem se sentido não usado para providenciar coisas para outros? E ao mesmo tempo outros providenciam para você, mas é o próprio Deus providenciando para o outro e para você. É algo muito dinâmico. Essa providência também, no seu hino, no seu estudo, São Luís de Montfort, ele elenca 6 provas da providência. Eu acho que ele ficava rezando, né, pedindo a Deus para mostrar como ele comprovar essa providência. E ele colocava que a providência ela é provada por algumas coisas. 6 coisas. A ordem do universo. Como se ordenou o universo? Terra, água, céu, mar, fogo. Como se ordenou esse universo? A mudança das estações também é algo muito... É a providência de Deus que faz a árvore crescer, florescer, frutificar, cai as folhas e na nova estação ela volta a ficar verde com folhas e um novo ciclo de flores e frutos e a semente e seca, as estações do ano. E aqui no Brasil não são tão bem definidas, mas muito interessante quando a gente chega nos países mais temperados e que a gente encontra árvores secas, mas vivas, e depois estão lá verdejantes na outra estação. Como algumas pessoas, como você que está me assistindo, que em alguns momentos você pode estar uma árvore sem folhas, sem frutos. Mas tenha certeza que com a providência de Deus, na próxima estação, você estará cheio de folhas, cheios de frutos, porque o próprio Deus vai providenciar em você. Um outro ponto é o movimento das estrelas, dos planetas, do céu. Um outro ponto é o testemunho da consciência. A nossa consciência é uma providência de Deus. Nenhum animal tem uma consciência como a do ser humano. Uma consciência plena. Um outro ponto é a consciência da punição dos pecados ocultos. O testemunho que cada criatura dá que Deus habita dentro dela. É uma providência muito grande. Bruno, Deus habita em você. Ele está dentro de você. É algo providencial. Deus está dentro de você que está nos assistindo. Então Deus vai se manifestar em você. Porque Deus habita dentro de você. Então são condições, né, expressões, né, que se coloca a magnificência dessa criação. Né, nesse âmbito da providência, né, nada é retirado. Nada é retirado, tudo é ordenado. A criação é contínua, como a gente falou, e o nosso Deus, Ele governa. Você que está passando por alguma dificuldade, você que está precisando de alguma coisa,
precisando de saúde, precisando de dinheiro, precisando de moradia, precisando de escola, precisando de amigos, precisando até de ter fé. Deus vê tudo. Deus sabe do que você está precisando. Ele vê cada coisa. E no seu hino 11, São Luís de Montfort, escreve as palavras que o próprio Deus explica no Evangelho. Nem mesmo uma folha pode cair na terra sem que seja vista por Deus. Deus governa o trovão, governa as nuvens, governa o vento, o pó da terra, a tempestade do mar. Se Deus governa tudo isso, será que Ele não vai governar a sua casa? Que é muito mais simples de governar do que tudo isto. Deus precisa governar a sua casa. Abrir a providência para que Deus entre e governe a sua casa. Esse cuidado amoroso. Providência é a resposta que você vai dar ao cuidado amoroso de Deus. A providência é a resposta que você, que eu, que vamos dar a esse cuidado amoroso que Deus tem por cada um de nós. Então, Bruno, como viver com confiança esta providência? Então, em primeiro lugar, nós temos que ter em mente a seguinte coisa. Deus é o soberano. Deus está acima de todas as coisas. Portanto, tudo é providenciado a partir de Deus. Em segundo lugar, Montfort ele vai nos dizer no seu tratado sobre a providência, que tudo o que acontece na terra e fora da terra, até uma pequena partícula que se move, Deus sabe, Deus conhece. Mas não simplesmente Deus conhece, mas estava nos planos de Deus, estava na vontade de Deus que aquela ação, que aquilo acontecesse. E em terceiro lugar, também nós temos que entender que a providência de Deus ela é realizada fortemente e suavemente. Deus ele vem atender não a nossa vontade, meu irmão, mas a nossa necessidade. E quantas vezes nós rezamos, nós pedimos, nós clamamos a Deus tantas coisas que não estão nos planos de Deus. Nós não paramos para perguntar, Senhor, é da tua vontade que isso aconteça? Nossa Senhora, é da tua vontade que isso aconteça? Mas nós apenas paramos e rezamos para discernir, para fazer a nossa vontade. Então, a providência é realizada fortemente. Deus está fortemente derramando a sua providência. E também está derramando suavemente com o seu amor de Pai, com a sua ternura, com a sua compaixão, com a sua misericórdia. Outro ponto é que nós temos que ter confiança. Confie na providência de Deus. A providência de Deus é tão grande, é tão intensa, que mesmo que você não permita, mesmo que o homem não colabore, Deus ainda usa da providência. Mesmo que o ser humano não colabore, mesmo que você não colabore, Deus vai usar da providência. Mas a providência, ela precisa ser confiante, mas ser prudente. Temos que ter uma confiança prudente. É absolutamente necessário essa confiança que Deus colocou, mas temos que agir com prudência no tempo e no lugar. Prudência do tempo e do lugar, ele pergunta, e aí, até agora não fizemos nada? E para que a providência aconteça na sua casa? Até agora você não fez nada? Será que eu não fiz nada? É absolutamente importante que façamos. Temos que trabalhar também. Temos que encher as talhas de água para que se transforme em vinho. Temos que trabalhar também. Montfort coloca que precisa deste equilíbrio, essa grandeza da soberania de Deus, mas também da resposta humana. A sua resposta para que Deus possa providenciar. Um outro ponto importante. Você que está vivendo, esperando, aguardando a providência. Não se irritar. Você não pode se irritar. Tem que ter a confiança em Deus, tenha calma. Quando os seus planos estão virados de cabeça para baixo, quando não acontece aquilo que você imagina, tenha calma. Tenha paciência, não fique irritado. Isso será prejudicial para a providência agir na sua vida. Nosso Deus é um Deus liberal. É um Deus que dá liberdade a todos, inclusive a você e aos outros também. Mas não se irrite. Se a cruz for pesada, dessa cruz da providência parece pesada demais para você suportar, para que eu possa suportar,
temos que confiar nesse amor infinito de Deus. Deus é o maior interessado para que as coisas deem certo. Deus é o maior interessado para que as coisas deem certo para você que está nos assistindo. E também Deus é o maior interessado para que as coisas deem certo para mim, para a fraternidade dos discípulos da Mãe de Deus, para a minha família, para a minha história. A confiança em Deus deve ser humilde e agradecida. Humilde e agradecida, acolhendo, reconhecendo a sua ternura. Então, Bruno, qual a conclusão mais assim que você tenha tomado a respeito dessa reflexão sobre providência? Montfort, ele nos coloca algumas dicas, digamos assim, né? Alguns motivos para nos ajudar a vivenciar essa providência. E olha só o que é que ele vem nos dizer. Não fique ansioso. Já prestou atenção quantas vezes nós ficamos ansiosos com pequenos problemas que acontecem na nossa vida, com pequenas dificuldades? Existe um detalhe, ficamos ansiosos e preocupados com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. As coisas de Deus a gente deixa acontecer e acontece como Deus quer, digamos assim. Mas as coisas do mundo não. Tem que ser daquele jeito, como eu quero. As coisas têm que andar como eu penso. Então o Senhor vem olhar para nós e dizer: veja como crescem os lírios do campo, vejam as árvores, vejam os jardins. Eu não providencio o sol para ajudá-las a crescer. Eu não providencio a terra. Eu não providencio a água. E elas não trabalham. Quanto mais você, meu irmão, que trabalha, que dá o seu suor, que dá a sua vida para o seu sustento pessoal e da sua família. Quanto mais você, Deus nos olha. E Deus ele vai providenciar a cada instante aquilo que nós necessitamos. Tem uma música de Eliana Ribeiro que vai dizer assim: barco a vela solto pelo mar, vou para onde o vento do Senhor levar. Então seja como esse barco a vela no mar, que é impulsionado pelo vento, que é impulsionado pelo Espírito Santo, que é impulsionado por Nossa Senhora a ser levado aonde eles quiserem, aonde for da vontade deles. Pois é, Senhor, eu sei que tu me sondas. Está lá no Salmo, o Senhor nos sondando, nos acompanhando. Ele está vendo o momento de dispensar a graça. O momento de dispensar a graça para a sua história, para a sua vida. Se é um bem material, as pessoas só pensam em providência de dinheiro. Mas você imagine que você não tem dinheiro, mas você tem tantas coisas. Você tem sua família, sua casa, sua estrutura, seus amigos. Coisas que valem muito mais do que esse dinheiro que você espera. Você está vivo. Ah, mas eu tenho um pouco de doença. Mas você tem um pouco de doença, mas tem muito de saúde. Agradeça pelo que você tem, seja eterno, dócil com Deus. A Santa Providência dos Cânticos de Montfort, elas não retratam tudo, nos hinos não retratam tudo. Mas a sua vida mesmo mostrava como ele vivia da providência. São Luís de Montfort usa um termo, em alguns momentos dos seus escritos, o termo vagabundo. Vagabundo, vagamundo, andarilho, sem rumo, nômade, sem lugar onde morar. O próprio Jesus diz que o Senhor não tem onde repousar a cabeça. São Luís de Montfort, ele não se preocupava aonde ficar, aonde ir, ele era um missionário. São Luís de Montfort, quando a gente vai ler, parece que ele não foi pároco em nenhum local. Sempre ele foi um vigário de Cristo, que auxiliava numa paróquia, na outra, itinerante. Itinerante. Ao sopro do Espírito, teve dificuldades, foi a pé falar com o Papa, deve ter voltado a pé. O Papa mandou ser missionário apostólico na França, não disse aonde, ele saiu com o seu cajado, com sua cruz abençoada. Andarilho, vagamundo. Às vezes chamam vagabundo como vadio, safado, sem vergonha. Não, mas o vagabundo, vamos pegar no lado, entre aspas, o lado belo, é aquele livre que vaga o mundo. Precisamos, como diz o Tratado da Verdadeira Devoção, ser como nuvens. Nuvens toniturantes que ao sopro do Espírito vão aonde o Espírito mandar. A nossa vida é como uma nuvem. Hoje eu vejo que a minha vida tomou um rumo tão diferente daquele que eu queria. É como se eu fosse uma grande nuvem pesada, mas o Espírito Santo está soprando para onde quer.
Ora chove, ora não chove, ora só trovão, ora tempestade, ora sai cada raio. Mas também sai chuva, sai sombra. Muitos ficam nessa sombra. E essa nuvem às vezes está menor, essa nuvem às vezes está maior. Que vamos ser nuvem. Então, Bruno, São Luís de Montfort nos fale mais sobre a providência de São Luís na sua vida sacerdotal, também na sequência, como ele se entregou à providência. Vamos seguindo. Vamos falar mais sobre São Luís de Montfort, esse grande padre devoto da providência. Então, São Luís, ele era um grande amigo da providência, né? Quando nós olhamos para a sua vida, nós podemos ver que foi um homem inteiramente despojado, inteiramente entregue à divina providência. E alguns poderiam até olhar para ele e olhar, nossa, que vagabundo, que homem esfarrapado, que homem feio, que homem sujo, talvez fedorento. E sabe o que ele respondia? Veja só, se você despreza a minha vida, o meu modo de vida, saiba que eu detesto o seu, que leva à morte. Então São Luís, ele tinha a convicção que aquela vida que ele levava, aquela entrega à providência, iria levar ele não para a morte eterna, mas para a vida eterna, para o reino dos céus. Era uma pobreza espiritual. Uma pobreza espiritual. Uma pobreza aos moldes, para alguns que não conhecem, como se fosse uma pobreza franciscana, mas num apostolado específico de São Luís de Montfort. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, desde criança, Montfort foi entregue a essa providência, confiava sempre em Deus. Aos 18 anos, então, ele decidiu ir para o seminário. E alguns sabem que quando um jovem, até hoje em dia, vai para o seminário, faz aquele seu belo enxoval, a família dá algum dinheiro para que ele vá até lá, arruma um carro, um transporte. E não foi diferente com São Luís de Montfort. Ele ganhou todo esse enxoval, esse dinheiro, e seguiu seu caminho, se despediu de sua família. Quando chega mais à frente, Montfort, ele se entrega mais uma vez à providência. E se entrega ao pai, dizendo assim, pai, eu me confio a ti, e eu sei que tu vais se confiar a mim. Então eu sou inteiramente teu, tu é inteiramente meu, e nós somos uma coisa só, então eu sei que tu vai providenciar tudo na minha vida. E Montfort tinha ganhado belas batinas, com cortes finos, bonitos, bem passados, bem arrumados, sandálias e sapatos bonitos, engraxados, muito dinheiro. E naquele caminho, o primeiro mendigo que Montfort viu, deu seu dinheiro. O segundo trocou sua batina nova e bela por uma batina rasgada daquele mendigo. E aí seguiu a sua caminhada a pé, até Paris, até o seu destino, até onde ele ia então se hospedar para levar essa vida de seminarista. Então, daquele momento em diante, ele se entregou à divina providência, deixando todos os seus problemas para trás, com a confiança e a paz. O pensamento de Deus, o pensamento que ele tinha de Deus era o seguinte: Deus não pode me deixar faltar nada. Se eu estou me entregando a Ele, Ele vai providenciar também tudo o que eu estou necessitado. E dentro do seminário, São Luís passou por muitas dificuldades, inclusive financeiras, que o levou a ser obrigado praticamente a trabalhar durante a noite, fazendo sabe o quê? Velando os mortos, velando os corpos daquela cidade, para ver se ele arrumava algum trocado para comer, talvez nem para ele mesmo, mas para ele dar para aqueles que mais necessitavam, para aqueles que mais precisavam, mais do que ele. É como se ele trabalhasse hoje no centro de velório. Ele trabalhava no centro de velório, velando os mortos, porque a família daquela pessoa não tinham pessoas suficientes com amor a ele para velar, né? Exatamente. Isso influenciou muito a vida dele, né? Velar os mortos. Influenciou muito, né? Então ele, a partir daí, ele começou a pensar na morte, né? Começou a pensar na morte e aí se confirmou que aquela vida que ele tinha entregue à providência iria levar para o céu. Quantos ricos, quantos bilionários não tem gente para velar os seus túmulos? Vai estar lá morto naquela pedra fria, esperando a hora de ir para os 7 palmos abaixo do chão. A providência na vida, você não consegue levar o patrimônio que tem. Então Deus providencia as coisas a cada dia, né? Vamos lá, quem tem mais para falar de São Luís de Montfort? Montfort também tinha um seguinte pensamento, que a providência não chegava diretamente de Deus. Também chega, mas também a providência chegava através daqueles que estavam ao seu redor, dos seus amigos,
dos seminaristas, dos seus familiares, até mesmo daquele mendigo que estava lá com ele no meio da rua jogado como um vagabundo. Então, hoje em dia, meu irmão, a quem a providência está alcançando para também te alcançar? Quem são as pessoas que Deus está usando para que a providência chegue a você? E muitas vezes nós temos o pensamento e um coração fechado e mesquinho e dizemos assim: só eu basto, eu providencio tudo na minha vida, eu trabalho, eu suo a camisa, eu que providencio tudo para a minha família e para mim. E você esquece que Deus é o que mais providencia para você saúde, para que você trabalhe, para que você estude, para que você mantenha a sua família. Então, a providência é algo muito amplo. Então, São Luís de Montfort também ele se preocupou com a sua descendência espiritual. Como é que Deus ia providenciar para que todo aquele trabalho que ele fez continuasse? Montfort já começava a ter alguns seguidores, não muitos. Mas ele via que tinha necessidade de ter, naquela época, eram congregações religiosas. E ele sentiu tocado a fundar as Irmãs Filhas da Sabedoria. Então uma senhora chamada Luísa Maria Trichet, sua fiel escudeira, Luísa Maria Trichet Beata, ela ficou como a responsável, a madre superior das Filhas da Sabedoria, o ramo feminino da congregação de São Luís Maria Grião de Montfort. Só que ele, após fazer a investidura do hábito da irmã Maria Luísa Trichet, ele foi embora, confiou a ela todo o projeto e ficou apenas se correspondendo com ela por cartas durante 10 anos. Imagine, cartas naquela época de 1710. Era muito pouca informação. E São Luís dizia: mas essa obra de Deus, eu não sou digno de tomar conta de uma obra de Deus. Então que o próprio Deus e a providência cuidará das filhas da sabedoria. E Montfort também sentia a necessidade de sacerdotes. Sacerdotes como ele, sacerdotes de fogo, abrasados o coração por Jesus, pela Eucaristia, pela Santíssima Virgem Maria, com amor aos pobres. E lá ele encontra o irmão Maturim e alguns outros seguidores e funda a Companhia de Maria, o ramo masculino de sacerdotes e irmãos que levavam o Evangelho na pobreza, na castidade, na obediência, entregando os bens espirituais à Santíssima Virgem Maria. A Companhia de Maria, fruto das orações de São Luís de Montfort, que ele clamava a providência. E na morte de São Luís de Montfort, ainda não tinham ordenados e consagrados da Companhia de Maria. Mas, como era de Deus, Deus providencia. E a companhia cresce, se expande e muitos sacerdotes. A gente vendo ao longo do mundo, a providência se fez para a família Montfortina. A família Montfortina que São Luís imaginou que era as Filhas da Sabedoria, depois os irmãos de São Gabriel, a Companhia de Maria, que são congregações. Hoje a consagração a Nossa Senhora pelo método de Montfort corre mundo afora através dos movimentos de leigos. As novas comunidades, discípulos da Mãe de Deus, servos de Maria, Shalom, Canção Nova, grandes divulgadores da escravidão de amor à Santíssima Virgem pelo método de São Luís de Montfort. Veja a providência de Deus, o que foi para essa espiritualidade tão bela. Este homem que a gente fala, que acredita e confia na providência, a providência se faz, se derrama hoje dos movimentos de leigos. Leigos hoje digo porque a quantidade de leigos escravos de amor é extremamente maior do que a de religiosos e sacerdotes. Tive a graça de conhecer algumas instituições montfortinas na Europa, grandes prédios com pouca gente. Ao contrário daqui, nós temos muita gente e poucos prédios. Mas é uma beleza o crescimento da providência na vida de São Luís de Montfort. Então, Bruno,
São Luís de Montfort, ele teve essa vida, ele foi aí depois a Roma, teve sua peregrinação. Resuma um pouco mais para a gente fechar o nosso programa. Então, um ponto importante também é o seguinte: a providência sempre está ligada à obediência. Montfort era um homem inteiramente entregue à providência e um homem 100% obediente. Então ele queria ter a certeza e a convicção de que aquela missão era de Deus. E o que é que ele fez? Peregrinou a pé toda aquela região, passando pela França, pela Itália, que estava em guerra, mas confiou na providência de Deus, que nada iria lhe acontecer. E foi até o Papa Clemente IX pedir sua bênção, pedir suas bênçãos e saber aonde ele iria trabalhar. E aí o Papa o abençoou, entregou o cajado, a imagem de Nossa Senhora, para que ele pudesse peregrinar e pudesse fazer com que tantas outras pessoas também se entregassem a essa providência. Também um ponto importante sobre obediência na vida de Montfort é que ele chegou em uma determinada cidade e começou a construir um calvário. Juntou pessoas e começou a construir aquele belo calvário. E foi construindo e demorou algum tempo a ser construído, o calvário de Pontchâtel. E aí, com o tempo, no dia da inauguração desse calvário, o bispo chegou para ele e mandou derrubar. E aquela ali foi uma grande dor no coração de Montfort. Uma grande dor no coração daquele povo que ajudou com a sua mão, com seus talentos, com seu dinheiro, a construir aquele belo calvário para que eles pudessem ali ter um encontro com Deus, pudessem rezar. E Montfort comunicou às outras pessoas e foi obediente. Vamos derrubar o calvário porque é vontade de Deus. Deus quer que construamos esse calvário nos nossos corações. Deus quer que construamos esse calvário no meu coração e no teu coração. Então Montfort foi esse homem 100% obediente. Porque também a providência se faz presente na obediência. Alguns anos depois que Montfort morreu, hoje temos a graça de ter esse calvário construído, né? O senhor que visitou lá também, sabe, está lá esse calvário belo, que foi reconstruído novamente. Mas Montfort foi esse homem, inteiramente entregue à providência, inteiramente entregue à obediência, sempre fazendo a vontade de Deus. Ele dizia: o Deus que me permitiu construir é o mesmo Deus que me pede para destruir. Então você que está nos assistindo, vocês já tiveram grandes construções, grandes edificações na vida de vocês. O Deus que permitiu que fosse construído é o mesmo Deus que permitiu que fosse destruído. Você que já teve crise financeira, que já teve falência, que já perdeu bens materiais, o Deus que permitiu você adquirir foi o mesmo Deus que permitiu você perder. Você que já teve filho e o seu filho já morreu, seu parente já morreu, o Deus permitiu que você tivesse esse parente, foi o mesmo Deus que permite que você hoje não tenha e guarde a saudade do seu coração. Então, clame a providência. E a providência de Deus pode se manifestar na sua vida através da consagração a Nossa Senhora, pelo método de São Luís de Montfort. Procure conhecer a escravidão de amor, a consagração. Adquira nosso material na loja Sagrada Família, aqui em Natal, atrás da Catedral Metropolitana, ou também pelo nosso site www.discípulosdamãededeus.com.br, e lá você vai ter acesso a como se preparar e a providência de Deus na sua vida para que você tenha uma família consagrada a Jesus por Maria. Então, precisamos terminar este programa e voltaremos a semana que vem novamente com um pouco mais de providência. Então, um cheirinho para todos. Consagra-te!